Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 25 até o versículo 30, que diz o seguinte: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Esse texto, gente, é bastante interessante e eu queria falar com vocês hoje sobre o quanto nós devemos focar em Jesus Cristo, colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo, mesmo diante de situações complicadas. Eu não sei como você se encontra no dia de hoje, mas em diversos momentos da nossa vida nós passamos por situações extremamente complicadas que a gente não vê mais o fim daquilo, a gente não vê mais uma solução. Mas hoje eu venho te convidar para que você possa focar em Jesus Cristo. Eu utilizei esse texto porque esse texto ele vem nos mostrar justamente essa questão. Estavam ali num contexto onde Jesus ia ao encontro dos discípulos e Jesus foi ao encontro deles andando por sobre as águas. Quando eles viram de longe, eles começaram a achar que era um fantasma e ficaram com medo, até o momento que Jesus Cristo disse que eles não precisavam ficar com medo porque era Jesus que estava ali. E Pedro, sempre o primeiro em tudo, né, Pedro? Ele vai e diz: Senhor, se é tu mesmo, me faça ir ao teu encontro. E Jesus olha para Pedro e diz: venha. E Pedro foi. Pedro também, o texto diz que Pedro andou sobre as águas, conseguiu andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Só que teve um momento que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar no que estava acontecendo à sua volta. O texto diz que quando ele começou a reparar no vento, na tempestade que estava ali ao redor dele, ele começou a afundar. Ou seja, Pedro tirou os olhos de Jesus Cristo, começou a olhar para a situação complicada que estava ao seu redor e começou a afundar. Isso acontece também na nossa vida. É fato que nós vamos passar por situações difíceis em determinados momentos da nossa vida, até mesmo porque Jesus disse que aqui no mundo nós enfrentaríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo porque ele já venceu o mundo. Mas mesmo diante dessas situações complicadas, onde a gente muitas vezes acha que não vai ter mais solução e que a gente não vai mais conseguir vencer aquilo, que a gente venha a manter os nossos olhos em Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo, sabendo que Ele vai agir na nossa situação conforme o seu tempo e conforme a sua vontade. Se a gente manter os olhos em Jesus, entendendo que Jesus ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, então que a gente possa enxergar isso e fixar os olhos nele, para que a gente não venha a fazer como Pedro, né, que prestou atenção no que estava acontecendo ao seu redor e afundou, para que a gente não venha afundar nos nossos problemas e nas nossas dificuldades, mas que a gente possa caminhar com esse Deus que está no controle de todas as coisas.